Karen perde a cabeça quando a perna quebrada de seu filho não é tão grave quanto a febre de 40 graus Celsius de uma criança de 3 anos. Para contextualizar, havia naquela época 3 outros pronto-socorros a 10-20 minutos deste hospital em particular que estava passando por uma reforma. Por alguns anos era um labirinto chegar ao pronto-socorro do estacionamento, então a maioria das pessoas optava por um dos outros pronto-socorros. Escolhemos este hospital porque era o único na área com uma unidade de terapia intensiva pediátrica e quando ela era um bebê minha filha mais velha passou muito tempo neste hospital, no pronto-socorro e na unidade de terapia intensiva pediátrica. A equipe do pronto-socorro conhecia a nossa família muito bem por causa disso. Neste dia em particular foi minha filha mais nova que foi ao hospital. Ela acordou naquela manhã com uma febre leve e meio letárgica e passou a maior parte do dia deitada no sofá dormindo. A febre continuou subindo. Às 3 da tarde estava acima de 39 graus Celsius. Os medicamentos de venda livre não estavam diminuindo. Liguei para o pediatra que nos disse que se passasse de 40 para levá-la ao pronto-socorro. Por volta das 5 ou 6 estávamos fazendo as malas para o hospital. A filha não estava muito responsiva e sua febre tinha chegado a 40,5 graus Celsius. Fomos para o pronto-socorro que conhecíamos, embora fosse alguns minutos mais longe. Chegamos à triagem e as enfermeiras estão obsessivamente apologéticas. Mas não há leitos disponíveis no pronto-socorro. A febre da minha filha está alta, então eles a deitam em cadeiras na sala de espera e trazem bolsas de gelo para tentar resfriá-la. Em algum momento no meio disso o pronto-socorro e o departamento de emergência entram e sentam-se à nossa frente. Karen. Pobrezinha, o que há de errado com ela? Eu respondo. Febre alta. Karen. A minha filha quebrou a perna. Agora, eu não estava completamente perdida na minha preocupação para perceber uma coisa. A filha dela estava sentada de pernas cruzadas na cadeira, uma perna quebrada. Bom, parece que vai ser uma espera para todos hoje. A enfermeira da triagem sai novamente e mede a temperatura da minha filha. Karen. Com licença. Enfermeira. Sim, senhora. Minha filha precisa de atenção. Senhora, eu lhe disse antes que nossas camas estão ocupadas e que vamos por ordem de gravidade. Bem, você nem veio ver minha filha desde que chegamos aqui. Aquela garota não precisa de mais ajuda. Meu bebê está com muita dor. Temos políticas. Se você não gosta delas, você é bem-vinda para ir para outro hospital. Com isso a enfermeira sai. Karen está fervendo. Karen. Não vejo por que sua filha está recebendo tanta atenção. Dou de ombros e a ignoro. Karen. Eu te fiz uma pergunta. Ah, desculpe. Estava distraída pelo cérebro da minha filha literalmente cozinhando na cabeça dela, sua idiota. Do que você me chamou? De idiota. Agora calha a boca. Ela ficou vermelha e se levantou para pairar sobre mim. Eu sorrio para ela. Você tem algum problema? Eu deveria chamar a segurança para você. Claro, vá em frente. Ela foi até o posto de enfermagem reclamando alto. As enfermeiras não aceitaram e chamaram a segurança. Enquanto esperavam o residente sai, esse cara nos conhecia muito bem, tendo tratado da minha filha mais velha durante várias de nossas visitas anteriores ao hospital. Ele e eu conversamos brevemente e ele me diz que estão abrindo um lugar para minha filha agora. Karen ouve e diz. Minha filha precisa ser vista primeiro. Residente. Como é? Ela claramente tem uma perna quebrada. A criança ainda está de pernas cruzadas na cadeira e escondendo o rosto atrás de um iPad. Residente. Ela não parece estar com dor. Esta criança está com febre perigosamente alta. Em ordem de gravidade, sua filha não está na lista. Espere sua vez ou sinta-se à vontade para sair. Karen perde o controle e desfere um soco no residente. Nem preciso dizer que a segurança a subjugou. Não sei o que aconteceu depois, mas o residente apresentou queixa contra ela. Minha filha acabou tendo uma gripe de verão severa. Depois de uma rodada de soro fisiológico e um banho de gelo, sua temperatura finalmente começou a cair. Próximo relato. Eu quero um biscoito. A saga de 2 dias de uma Karen de hospital. Eu estava no hospital e acabei sendo colocado na unidade de observação porque não havia leitos de especialistas disponíveis. A unidade obstétrica é uma ala abrangente onde os pacientes são colocados se não estiverem em perigo iminente, mas precisam de monitoramento regular. É brilhante e extremamente barulhento, então ninguém consegue dormir bem. Infelizmente, a Karen Biscoito chega às 22 horas do primeiro dia. Por que ela é chamada de Karen Biscoito? Porque ela quer um biscoito e está gritando alto o suficiente para toda a unidade obstétrica ouvir. Não importa o horário ou que estamos tentando dormir, não importa que o nível de açúcar no sangue dela esteja 8,5 elevado, e ela seja diabética. Então ela realmente não precisa de mais açúcar. Mas as enfermeiras sofredoras encontram um biscoito para ela e pedem para ela ficar quieta. Karen Biscoito não se acalma porque gritar é sua configuração padrão e ela parece não notar que outros pacientes existem. Depois de 10 minutos de poluição sonora sólida, ela quer outro biscoito. As enfermeiras dão a ela mais barulho. Depois de mais 15 minutos ela grita pedindo outro biscoito. As enfermeiras estão ocupadas e ninguém a atende imediatamente. Então ela grita seu pedido mais alto como se todos nós já não a tivéssemos ouvido. É aí que as enfermeiras começam a perder a paciência. Ela é instruída a ficar quieta e seu nível de açúcar no sangue é mencionado. No entanto, a Karen Biscoito insiste. Então ela recebe outro biscoito de merda. Talvez as enfermeiras tenham colocado algo neste porque a Karen Biscoito logo adormece e ronca alto. Isso foi uma amostra do que estava por vir, mas ninguém na unidade obstétrica sabia ainda. Segundo dia, 23 horas.
Karen Biscoito está bem o dia todo e não parece haver nada de errado com ela. Ela tem um andador e consegue ir ao banheiro sozinha, mas ela não quer. Ela grita e chama uma enfermeira para colocá-la no vaso sanitário. Uma enfermeira muito direta ressalta que viu Karen andando, então não vai ajudá-la. O banheiro fica a apenas 10 metros de distância. Karen Biscoito não aceita isso. Ela continua gritando para uma enfermeira ajudá-la. Eventualmente a enfermeira rude vai verificar e Karen Biscoito realmente se molhou em sua raiva passivo-agressiva. A enfermeira fica chocada e está repreendendo Karen Biscoito. Karen Biscoito não se importa. Enquanto isso, a cama agora está encharcada e os lençóis precisam ser trocados. A enfermeira rude ajuda a colocar a Karen Biscoito no vaso sanitário e depois vai pegar os lençóis extras. Infelizmente para as enfermeiras, outros pacientes estão sendo igualmente complicados. Há o homem alcoólatra que não consegue andar, mas continua tentando e caindo no chão, o oposto polar da nossa anti-heroína. E uma mulher com o pescoço quebrado que constantemente tira a camisola e tenta sair vagando. Todas as enfermeiras estão ocupadas reunindo os vira-latas e inevitavelmente esquecem do biscoito abandonado que Karen deixou no vaso sanitário. Karen Biscoito garante que não será negligenciada por muito tempo. Alguém pode me ajudar. Ecoa repetidamente pela unidade obstétrica para o desespero de todas as pessoas que tentam dormir. Eventualmente vira. Alguém me ajude. Minhas costas dói. De todos os comportamentos perturbadores que acontecem na unidade obstétrica, ela é de longe a mais barulhenta, a mais persistente e a mais desagradável porque ela causou seu próprio desconforto em primeiro lugar. Estou irritado e todos os outros também. A enfermeira volta para ela e uma discussão começa. Ela está brava enquanto arruma a cama desnecessariamente. Karen Biscoito está brava por ter sido deixada em uma posição sentada desconfortável. Na verdade, ela está ficando mais agressiva a cada segundo e eventualmente dá um tapa na enfermeira. A enfermeira não tolera essa bobagem. Ela abandona a arrumação da cama, deixa Karen Biscoito de castigo, ainda no vaso sanitário, e ignora todas as exigências gritadas para voltar. Ela diz aos outros pacientes irados que não está arriscando mais agressões e todos nós concordamos com ela em solidariedade. A enfermeira foi fiel à sua palavra, então eventualmente a enfermeira profundamente compassiva tentou a sorte arrumando a cama, mas infelizmente para a enfermeira Karen Biscoito é uma mulher furiosa que ofende outras raças, fiel ao estereótipo. E ela não apenas a chama de N-word, mas também diz para ela voltar para onde ela veio. A enfermeira não deixa escapar esse ponto, enquanto outra enfermeira chama a segurança. Karen Biscoito começou a gritar a cada poucos segundos. Eu quero meu telefone. Onde está meu telefone? Ainda do vaso sanitário, presumivelmente para que ela possa executar suas ameaças. Vou denunciar você. Vou fazer você ser demitida. As enfermeiras não são estúpidas, então ninguém dá o telefone para Karen Biscoito, e não ocorre a Karen Biscoito sair do vaso sanitário e encontrar seu próprio telefone. Enquanto isso, os outros pacientes atingiram seu ponto de saturação de besteira e começaram a gritar para Karen Biscoito calar a boca. Já passa da meia-noite e ninguém consegue dormir ainda. Neste ponto, os gritos de Karen Biscoito mudam para: alguém me ajude. A cada 3 segundos repetidamente. As enfermeiras não se comovem. Há uma torrente de abuso verbal reativo dos outros pacientes, mas Karen Biscoito não parece ouvi-los. Na verdade, ela se transformou completamente em uma birra patética de criança, exceto que crianças têm mais respeito próprio, e ela fica imersa em sua autopiedade por um longo tempo. Enquanto isso, 1 da manhã chega. Os agentes de segurança demoram para chegar, mas quando chegam são recebidos pelo que parece ser uma senhora idosa angustiada que alega que as enfermeiras a estão machucando e que a enfermeira realmente bateu nela. Uma mentira audaciosa. No entanto, a Karen Biscoito é muito desregulada para manter a fachada por muito tempo e se transforma novamente em uma arpia rancorosa e agressiva quando a enfermeira volta para consertar a cama. Os agentes de segurança veem exatamente por que foram chamados e tentam manter a paz enquanto a cama finalmente é concluída. Não há muito que 2 homens atarracados possam fazer com uma senhora idosa empoleirada em uma cômoda, mas eles tentaram. Eventualmente, Karen Biscoito começa a exigir sua medicação e alguém tem a brilhante ideia de chamar um médico de acidentes e emergências. Quem pode reprimir a selvageria autorizada da Karen enfurecida? Claro, seria um médico jovem, bonito e confiante, o próprio epítome de um salvador de uma velha cadela que tenta se fazer de vítima. Quando ele aparece, a Karen Biscoito se torna uma senhora doce e dócil respondendo: sim, doutor, não, doutor. Ela tenta repetir sua mentira sobre ter sido agredida, mas várias declarações de pacientes, 2 enfermeiras cansadas e 2 seguranças saindo provaram o contrário. O médico deu os remédios para Karen Biscoito, ela foi ajudada a dormir e adormeceu. Enquanto isso, o resto dos pacientes na unidade obstétrica estavam com muita adrenalina para se sentirem sonolentos, então fomos condenados a mais vigília. Fiquei feliz em partir no dia seguinte. Se você leu até aqui, obrigado, e espero que tenha gostado da história triste. Próximo relato. Minha esposa é a errada por dar um tapa em uma Karen que estava protegendo meu bebê? Eu, Tim de 31 anos, e minha esposa, Ashley de 29 anos, demos as boas-vindas ao nosso bebê saudável Ned ao mundo há 6 meses. Mike, o irmão dela, é um homem com necessidades especiais. Ele teve muitos problemas médicos desde o nascimento e é diferente da maioria das pessoas. No entanto, ele é a pessoa mais gentil e divertida de se estar por perto, especialmente quando fala sobre esportes. Quando Ned nasceu, Mike estava muito hesitante em segurá-lo, mas estava muito curioso sobre ele. No mês passado, Mike realmente queria segurar Ned. Minha esposa e eu ficamos emocionados. Temos regras em vigor para ele segurar Ned, mas Mike gosta das regras. Mike precisa estar sentado e minha esposa, os pais de Mike ou eu precisamos estar por perto. Isso é principalmente para o caso de Ned ficar agitado. Podemos tirá-lo de Mike para que ele não fique sobrecarregado.
Então, uma semana atrás, a filha do primo de Ashley se formou no ensino médio e estava dando uma festa com sua melhor amiga Anna. Nós conhecemos as duas meninas e queríamos ir comemorar com elas. Mike queria ir, mas seus pais não, o que foi totalmente bom e nós o trouxemos. Ashley estava em um sofá de pátio ao ar livre conversando com seu primo Don enquanto eu estava com Ned. Eu estava conversando com um colega de trabalho que por acaso era amigo da família de Anna. Mike veio e pediu para segurar Ned, o que fomos até Ashley e ele se sentou. Eu dei Ned para Mike e perguntei a Ashley se ela precisava de água já que eu ia pegar uma cerveja no nosso refrigerador. Fui pegar a bebida e estava conversando com meu colega de trabalho quando a Karen começou a gritar dizendo: Ele não deveria estar tocando naquele bebê. Nós moramos em um lugar fortemente influenciado por certas religiões e ela estava dizendo como alguém como Mike não deveria estar segurando bebês. Ela estava gritando que Mike deixaria Ned cair e machucá-lo e como todo mundo está simplesmente ignorando isso. Ashley pediu para a mulher parar de gritar e se levantou ficando na frente de Karen para Mike. Ela estava dizendo a Mike que ele era divertido, mas a mulher continuou gritando que ele iria machucar Ned. Isso deixou Mike nervoso e Ned começou a chorar. Ashley tirou Ned de Mike que imediatamente estava cobrindo os ouvidos. Comecei a ir em direção a eles quando Ashley pediu para a mulher parar e deixá-los em paz. Karen respondeu: Como uma mãe pode deixar uma abominação de Deus segurar um bebê inocente? Ele vai machucar o bebê agora e no futuro. Enquanto ela gritava, ela estava se aproximando da minha esposa e apontando para Mike repetidamente. Antes que eu a alcançasse, minha esposa se virou e deu um tapa no rosto da mulher. Karen parou de gritar por um momento e eu me aproximei e tirei Ned de Ashley. Um homem se aproximou e agarrou Karen que estava surtando porque Ashley a havia batido. Ashley disse a Karen que se ela continuasse gritando ela lhe daria um olho roxo para combinar com a marca da mão em seu rosto. Don conseguiu ajudar a afastar Karen de nós. Ashley teve que tirar Mike do sofá e guiá-lo até o carro para que pudéssemos ir embora. Peguei as coisas de Ned e fui até o carro onde Mike estava chorando e se desculpando por machucar Ned. Ashley estava chorando e dizendo a ele que ele não fez nada de errado. Fui até meus sogros e contei tudo a eles. Mike conseguiu ir a um terapeuta no dia seguinte e tem ido todos os dias. No meio da semana minha esposa foi falar com Lily e Anna que também estava lá. Ashley se sentiu mal por sua festa ter sido arruinada e Anna estava se desculpando por sua tia ter feito isso. Ashley tinha conseguido certificados de massagem para as meninas para se desculpar e ajudá-las a comemorar a entrada na faculdade. Anna tentou não aceitar, mas minha esposa insistiu. Não foi culpa de Anna que a adulta Karen agiu daquela forma. Atualmente Mike ainda está fazendo terapia, mas a terapeuta disse que um evento como esse pode levar algum tempo. Ele chegará perto de Ned e ficará feliz em vê-lo, mas não pedirá para segurá-lo. Se você pedir para Mike segurar Ned, ele rapidamente dirá não e sairá da sala. Seguindo o conselho de alguns comentaristas, vamos tentar apenas ficar com Mike em um cobertor no chão com Ned para ver se isso ajuda a ficar mais confortável. Karen encontrou Ashley nas redes sociais e enviou mensagens para ela, junto com alguns amigos e familiares. Pelo que entendi, ela só está dizendo às pessoas que estava protegendo o bebê e minha esposa bateu nela sem motivo. Ela ameaçou processar, mas até hoje não fez nada. Eu trabalho com um advogado que me colocou em contato com um que está disposto a representar minha esposa se isso acontecer. Dedos cruzados para que Mike se sinta confortável para segurar seu sobrinho em breve. Também tentaremos atualizar se as coisas mudarem. Minha esposa desabafou com uma de suas amigas na aula de mamãe e eu que acabou contando a todos o que aconteceu. Todas as mães dizem que minha esposa foi longe demais ao bater na mulher. Isso fez minha esposa se perguntar se seus instintos protetores foram demais. Ela estava preocupada com a segurança de seu filho e irmãos e não queria dar a Karen a chance de ter contato físico. Espero que isso faça mais sentido para as pessoas e obrigada por todos os comentários amorosos até agora. Próximo relato. Kevin chama a polícia para si mesmo. Trabalho em um varejista de alimentos, roupas, mercadorias em geral há cerca de 4 anos. Na maior parte do tempo trabalho no balcão de atendimento ao cliente, o que envolve imprimir ordens de pagamento, processar transferências eletrônicas, vender todos os produtos de tabaco, sacar dinheiro da loteria e, principalmente, devoluções e trocas. Mais ou menos um ano atrás, durante uma parte mais calma do dia, um homem, provavelmente na faixa dos 50 e poucos anos, veio até mim na mesa com um Xbox 360 para devolver. Ele disse que o comprou algumas semanas antes para seu filho que decidiu que queria um PS3. Ele disse que eles já tinham comprado um PS3 em outro lugar e ele só precisava devolver o Xbox. Infelizmente, mesmo com um recibo, consoles de jogos não são reembolsáveis depois de abertos. Sempre pensei que essa política era completamente razoável, especialmente porque minha loja só lida com produtos novos, não usados, e não podemos enviá-los de volta ao fabricante a menos que haja algum tipo de defeito do fabricante, o que neste caso não havia. Expliquei calmamente a ele que uma vez que um console foi aberto não podemos fazer nada além de trocá-lo por um produto idêntico, e isso é apenas no caso de um defeito. Ele faz cara feia para mim e exige um gerente. Tudo bem, incrível. Eu consigo ver onde isso vai dar e não sou pago o suficiente para lidar com a tempestade de atitudes que está se formando. Então eu ligo para o gerente de eletrônicos e ele vem falar com o Kevin. O Kevin explica que não quer mais o Xbox e quer seu dinheiro de volta. Em troca, o gerente de eletrônicos revelou nossa política de devolução basicamente na íntegra o que eu disse. Ele exige um gerente diferente, dessa vez muito mais alto. Uau!
Ok, então eu ligo para minha gerente direta e peço para ela vir. Ela vem, ouve o discurso do Kevin sobre como ele quer seu maldito dinheiro de volta e como estamos roubando dele ao não dar a ele um reembolso. Ela pergunta ao gerente de eletrônicos, que ainda está de pé aqui, qual é nossa política. Ele a informa. Ela olha para o Kevin e diz algo como: Desculpe, está a nossa política. Se houver mais alguma coisa que possamos fazer por você, por favor, pergunte ao OP. O homem explode, gritando e berrando sobre como ele não quer aquela merda e a nossa e temos que pegá-la de volta. Houve mais alguns gritos sobre como somos ladrões sujos e estamos roubando o dinheiro dele. E como isso é ilegal. Muitos gritos. Liguei para o diretor da loja. O chefe do chefe do chefe. Ele é pago o suficiente para lidar com essa merda. O diretor, que na verdade é um cara legal e completamente racional, chega e depois de ouvir pacientemente o discurso desse cara por cerca de 10 minutos dá a ele a mesma resposta que ele recebeu do resto de nós. Você não adora quando seus gerentes o apoiam depois que você disse não a um cliente babaca. Essa é a gota d'água para o cara Kevin insatisfeito. Ele alega que se não fizermos algo por ele, ele vai chamar a polícia para nos prender por roubo. Sim, roubo. Estou ansioso para ver se ele faz isso. E aparentemente os gerentes também estão, então eles dizem que ele é livre para chamar a polícia se quiser. O cara pega o celular, liga para o advogado, ou pelo menos diz que liga, e deixa uma mensagem detalhando a situação. Aparentemente o advogado dele não teve tempo no meio de um dia de trabalho para atender uma ligação de um dos clientes. Ele faz uma segunda ligação para o noticiário das 6 horas. Ele quer que todo mundo saiba o quão ruim nossa loja trata seus clientes, e grita conosco sobre como todos nós ficaremos sem empregos e que ninguém nunca mais fará compras aqui. É uma rede nacional, mano. Tenho certeza de que ficaremos bem, mas obrigado. Ele faz uma ligação final para a polícia. Eles foram os únicos a atender o maldito telefone. Ele diz que o vagabundo do atendimento ao cliente roubou centenas de dólares dele e está sendo apoiado por todos os seus gerentes idiotas. Ele está gritando com os policiais pelo telefone. Estou quase surpreso que a polícia não desligou na cara dele. Mas quero dizer, eles são os policiais. Não acho que eles possam legalmente desligar na cara de alguém que ligou para o 911. Os policiais demoram cerca de 30 minutos para aparecer, durante os quais meus gerentes voltaram ao trabalho e eu estava arquivando alguns papéis. E esse cara louco se jogou no chão na frente da minha mesa, fazendo algum tipo de sentar ou algo assim. Toda vez que outro cliente começa a vir em minha direção ele grita e berra com eles. Não comprem aqui. Eles roubam seu dinheiro. Bando de ladrões de merda. Foi hilário. Ele parecia um troll de ponte e eu tenho papéis para colocar em dia. Eventualmente a polícia aparece e o cara os traz para mim e tem o olhar mais presunçoso no rosto. Ele declara aos policiais gentis que eu peguei o dinheiro dele e me recusei a devolvê-lo, o que obviamente os deixa perplexos já que sou um funcionário de merda e estou coberto por umas 5 câmeras o tempo todo. Eu esclareço que não peguei nada dele. Ele comprou um Xbox algumas semanas atrás, abriu e jogou, depois quis devolvê-lo. Eu também expliquei nossa política de devolução para eles. Mostrei a eles a cópia dessa política que estava pendurada na minha mesa, na mesa onde o Xbox foi comprado, no nosso site e no recibo dele. Posso dizer que os pobres policiais estão apenas com medo de lidar com esse cara, mas eles lhe dão um ultimato. Não receba um reembolso deles e vá para casa, ou não receba reembolso e pode ir com a gente para a cadeia. O Kevin irritado responde: Prefiro ir para a cadeia do que deixar esses filhotes ganharem. Não vou sair sem meu dinheiro. Não acho que ele estava entendendo. Então os policiais o algemam e começam a ir em direção à porta quando percebo que seu Xbox ainda está no balcão. O pego e corro atrás deles. Eu: Espere, senhor. Você deixou sua mercadoria no balcão. Um dos policiais tira isso de mim. Eu: Tenha um dia maravilhoso, senhor. Obrigado por comprar na nossa loja. Tenho quase certeza de que ele teria me estrangulado se não estivesse algemado. Haha. Próximo relato. Sou errado por se recusar a deixar a vizinha Karen usar minha piscina depois que ela exigiu que eu seguisse as regras da piscina dela? Então, eu moro em um bairro suburbano com um quintal de tamanho decente e uma piscina. Sempre fui amigável com meus vizinhos, incluindo Karen, que se mudou para casa ao lado há cerca de 1 ano. Ela parecia legal no começo, mas com o passar do tempo ela começou a mostrar suas verdadeiras cores. Durante o verão Karen começou a vir com os filhos perguntando se eles poderiam usar a piscina. No começo não me importei porque eu geralmente ficava do lado de fora de qualquer maneira e as crianças pareciam gostar, mas logo as coisas ficaram estranhas. Karen começou a aparecer sem avisar, às vezes até quando eu não estava em casa, e eu a peguei usando a piscina sem minha permissão. Um dia cheguei em casa e encontrei Karen e vários amigos dela fazendo uma festa de piscina completa no meu quintal, com direito a lanches, música e boias de piscina. Eu a confrontei e ela agiu como se não fosse nada demais dizendo: Ah, você não estava usando, então achei que estava tudo bem. Eu disse a ela educadamente, mas com firmeza que ela precisava perguntar antes de vir e que eu não me sentia confortável com ela simplesmente presumindo que poderia usar a piscina quando quisesse. Karen pareceu irritada, mas concordou em seguir as regras. Então, na semana passada ela levou as coisas a um nível totalmente novo. Karen bateu na minha porta com uma lista digitada de regras da piscina que ela queria que eu seguisse. A lista dela incluía coisas como: não é permitido nadar depois das 17 horas porque os filhos dela têm um horário rígido para dormir, nada de música alta quando sua família estiver fora, e acesso obrigatório nos fins de semana para ela e seus filhos, mas apenas para uso exclusivo deles. No começo pensei que ela estava brincando, mas ela estava falando sério. Eu ri e disse a ela que não tinha como eu seguir nenhuma das regras dela para minha piscina. Karen ficou brava e me chamou
chamou de egoísta, dizendo que eu estava arruinando o espírito da vizinhança e sendo injusto com as crianças. Agora ela está espalhando boatos para outros vizinhos de que eu sou um cara mau por não dividir a piscina. Alguns vizinhos até disseram que eu deveria deixar pra lá para evitar drama, mas eu sinto que isso é loucura. A piscina é minha e ela está agindo como se fosse dona dela. Então, sou por se recusar a deixar Karen e seus filhos usarem minha piscina depois que ela exigiu que eu seguisse suas regras ridículas. Edição. Só para avisar a todos, a cerca do meu quintal não tem fechadura. Segui seu conselho e comprei uma na loja, e vou instalá-la amanhã. Para aqueles que sugerem que eu compre uma câmera, eu já tenho uma, mas ela não está apontando diretamente para a piscina, mas para a entrada da cerca. Atualização. Olá a todos. Uma atualização sobre a situação. Obrigado por todos os conselhos, realmente me ajudou a ver que eu não estava exagerando. Então, fui em frente e instalei uma trava na cerca do meu quintal. Imaginei que resolveria o problema sem precisar de outra conversa estranha com Karen. Além disso, vocês todos estavam certos sobre a questão da responsabilidade. Eu realmente não quero lidar com nenhuma consequência potencial se alguém se machucar usando minha piscina. Mas claro, Karen notou a fechadura quase imediatamente. Ela estava na minha porta furiosa dizendo que eu estava trancando as crianças da vizinhança e tratando a família dela como criminosos. Ela continuou sobre como eu estava sendo dramática. E por que eu não podia simplesmente deixá-los usar como antes? Eu disse a ela diretamente que queria um pouco de privacidade e controle sobre quem estava usando minha piscina. Afinal, é meu quintal, não um parque comunitário. Ela revirou os olhos e disse que eu estava sendo egoísta, etc. Sinceramente, me sinto muito melhor com a fechadura agora. É um pouco estranho com a Karen, mas prefiro isso do que tê-la agindo como se meu quintal fosse uma piscina pública. Obrigado novamente pelo apoio. Próximo relato. Karen arrogante me agride e é demitida. Então isso aconteceu há pouco mais de uma década. Eu tinha uns 17 anos e trabalhava no principal shopping da minha cidade, em uma loja de calçados esportivos bem conhecida onde todos se vestiam como árbitros. Era a hora do meu intervalo para o almoço, então depois de devorar uma refeição gordurosa na praça de alimentação decidi voltar para a área de fumantes dos funcionários do shopping. Alguns minutos depois de me sentar uma mulher, por volta dos 30, sua mãe, por volta dos 55, e seu filho no carrinho, por volta dos 2, vieram e se sentaram ao meu lado com seu almoço. Olhei para eles estranhamente pensando em todos os lugares ao redor do shopping. Por que aqui? Com uma criança? Tanto faz, eu acho. Pouco tempo depois uma delas começou a gritar comigo que eu precisava sair da área porque eu estava fumando ao lado do filho delas enquanto elas estavam comendo. Eu respondi. Esta é a única área do shopping em que eu tenho permissão para fumar. Karen respondeu. Então apague porque você não pode fumar ao lado do meu filho. Eu respondi. Senhora, esta é a única área do shopping em que eu posso fumar durante meu intervalo. Eu não estou fumando dentro da praça de alimentação. Isso não é problema meu. Talvez não seja a melhor coisa a dizer, mas tanto faz. Eu era jovem e honestamente elas mereciam. Antes que eu percebesse, a Karen estava literalmente voando em minha direção. Ela começou a tentar me dar um soco na cabeça. Então eu agarrei seus braços e a segurei. Foi quando a outra mulher correu e começou a bater na minha cabeça. Eu apenas fiquei ali sentada aguentando por alguns minutos. Ela era maior, mas não conseguia dar um soco para salvar sua vida. Então a segurança saiu correndo e nos separou. Sem brincadeira, essas mulheres começaram a gritar e berrar sobre como eu as ataquei e estava soprando fumaça na cara de seus bebês. Eu disse que isso era besteira e eles não tinham ideia em quem acreditar, mas definitivamente estavam mais do lado delas. Graças a Deus, esse cara mais velho que trabalhava em uma loja de celulares perto de mim viu tudo acontecer. O homem veio até nós e disse que viu tudo. Ele disse o quão insano isso era e ofereceu alguma simpatia. Então, eu voltei para o trabalho, meu rosto muito vermelho de ter sido atingida, mas felizmente sem hematomas. Minha chefe me perguntou se tinha acabado de acontecer e eu contei a história a ela. Ela literalmente nem acreditou em mim. A polícia acabou chegando cerca de 1 hora depois. Aparentemente a mulher estava tentando prestar queixa contra mim. Fiquei chocada. Eu disse aos policiais com quem falar e assistir as malditas fitas. Felizmente eles fizeram isso. Pouco antes do fim do dia, o gerente do Lassans entrou na minha loja me avisando que a mulher era sua funcionária. Ela foi demitida por agredir alguém no turno. O shopping também a baniu pelo mesmo motivo. Os policiais entraram na minha loja perguntando se eu queria prestar queixa. Eu disse a eles que ela provavelmente aprendeu a lição, mas que os avisaria se a visse novamente.